Direito Penal 4, professor José Newton de Faria, Centro de Estudos Superiores Aprendiz. Dando continuidade ao conteúdo do direito penal, hoje vamos enfrentar o título 5 dos crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. O fundamento constitucional, ele encontra-se lá no título 2 dos direitos e garantias fundamentais, título 2 da Constituição. Aí vem lá do capítulo 1 dos direitos e deveres individuais e coletivos. Lá no inciso 6º do artigo 5º, que é um direito fundamental, vai estar expresso o seguinte direito: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às liturgias. Então, vocês vão ver que aqui o Estado brasileiro, ele vem e assegura aí a liberdade de crença, a liberdade de culto e os seus instrumentos, todos os seus adornos, todas as cerimônias, todos os atos pertinentes ao culto religioso. E aí também ao respeito aos mortos. Bacana? Então, o assento constitucional, artigo 5º, inciso 6º. E ainda é necessário invocar lá o artigo 19 da Constituição, que traz uma norma restritiva ao Estado, lá na própria Constituição. É vedado, aí vem, às pessoas políticas, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Aí no inciso 1, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-las, embaraçar-lhes o funcionamento, manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Então aqui vocês vão vislumbrar e identificar que o Estado brasileiro, ele é laico por quê? Porque ele admite todas as religiões, todas as crenças, e ele dá proteção aí a todos aqueles cultos, a todos os seus instrumentos, a tudo aquilo que a pessoa efetivamente acredita estar fazendo um culto a um ser superior. Então isso tudo recebe uma proteção constitucional aí. Então o objeto jurídico aqui é a liberdade de culto, é a liberdade do exercício do culto religioso. Então isso tudo a gente tem que buscar entender. Então o objeto jurídico do primeiro capítulo é esse. Vem aí a liberdade ao culto e aí a liberdade de crença e a liberdade de culto religioso. Tranquilo? Bem, outra coisa que a gente tem que chamar a atenção de início: todos os crimes, aí o artigo 208, 209, 210, 211, 212, são crimes dolosos. Não se admite a modalidade culposa. Então é a vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo penal incriminador. Bacana? Então não há aí a figura culposa. Outra situação: todos os crimes são de ação penal pública incondicionada. Então, ou seja, começa-se de ofício. A autoridade policial, tomando conhecimento da prática da infração penal, ela tem que agir de ofício. Ela tem que efetivamente tomar as providências, instaurar o inquérito policial, ou, se for o caso aí de infração penal de menor potencial ofensivo, lavrar aí o termo circunstanciado de ocorrência e encaminhar para a autoridade judicial, certo? Mas isso aí é de ofício.
Não há necessidade de o sujeito passivo ou os sujeitos passivos tomarem aí providências, que são aquelas pessoas que têm interesse aí na questão, na apuração dos fatos. Então, ação penal pública incondicionada. O primeiro tipo penal aí, ultraje a culto, impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. Esse tipo penal ele tem uma característica, ele é um tipo misto cumulativo. Então vocês vão ver que existem 3 núcleos do tipo penal e eles são separados por ponto e vírgula. Isso significa que se o agente cometer as 3 condutas, ele vai responder por 3 vezes em concurso material. Lá do artigo 69 do Código Penal, as penas serão somadas. Então, vai se somar a pena do primeiro núcleo com a pena do segundo núcleo com a pena do terceiro núcleo. Então, aí é um tipo misto cumulativo. Cada conduta, ela representa uma infração penal autônoma, apesar de estarem colocadas em um único tipo penal. Então isso tem que ficar compreendido. No Código Penal, essas condutas são raras. Então a gente tem que chamar a atenção quando existe. Então, tipo misto cumulativo, um exemplo que a gente tem é o artigo 208 do Código Penal. Então, vem lá, outra circunstância aqui é a publicidade. Quando se fala aqui, esse ato, ele tem que ser público, ele tem que ser praticado e difundido diante de várias pessoas, ou seja, de 3 pessoas. Tem que se dar publicidade ao ato, à conduta do agente, porque se não tiver publicidade, pode até configurar infração penal, mas vai configurar infração penal lá contra a honra, ou seja, calúnia, difamação ou injúria. A injúria a gente não pode esquecer que é o magoei. A injúria, ela ofende a honra subjetiva, é o sentimento pessoal da pessoa. Então, se não tiver publicidade no ato do sujeito ativo, vai configurar crime contra a honra, lá dos crimes contra a pessoa, lá no Código Penal, no título 1, ou seja, lá dos crimes contra a pessoa. Bacana? Então aqui nós estamos no título 5. Então vamos lá. O primeiro núcleo, escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa. Então o que é crença? Crença nada mais é do que acreditar, de praticar, de saber e divulgar que existe um ser superior. Praticar efetivamente, difundir, divulgar essa situação. Então, quando se fala em crença, a pessoa tem a convicção de que existe um ser superior e pratica e difunde essa convicção de existência de um ser superior para a comunidade, para os seus familiares, para outras pessoas. Então, o crime aqui é escarnecer de crença ou função religiosa. A função religiosa, ela pode ser entendida aí como a dos padres, a dos pastores, a dos ministros de Eucaristia, a de outros assessores das religiões que difundem, da catequista que faz lá o catecismo. Então essas funções religiosas, elas também são protegidas pelo tipo penal. E aqui vem o núcleo do tipo escarnecer. O que é escarnecer? Escarnecer significa que ridicularizar, efetivamente aqui trazer, de certa sorte, escárnio. Então, escárnio é ridicularizar, é tornar ridículo, é fazer, é diminuir essa circunstância, essa situação. Então, vem lá, escarnecer de alguém publicamente. Então, quando a gente fala disso aí, a questão de escarnecer é isso, escarnecer publicamente
por motivo de crença, é achincalhar, é zombar afrontadamente, e aí é ridicularizar. Então é isso aí que é escarnecer. Aí função religiosa, situação que já coloquei, o crime é doloso, isso é um crime misto cumulativo. Se é misto cumulativo, ponto e vírgula aí, vamos passar para o segundo núcleo aí, ó. Impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso. Cerimônia é o ato solene, cerimônia é a missa, é o culto na igreja evangélica, com o pastor, com o padre, com efetivamente aqueles adornos que são previstos pela religião. Então, esse é a questão aqui da cerimônia. Cerimônia é um ato solene, e esse ato solene, quando o agente impedir ou perturbar essa cerimônia, que é um ato solene, que é um ato previsto, que é um ato aí formal, ele vai efetivamente incorrer aqui. E ali vem ou perturbar culto religioso, cerimônia ou culto religioso. O que é culto religioso? Aí culto religioso já não tem essa conotação formalista, é uma situação mais privada, particular, seria aí o terço por 2, 3, 4 pessoas, seria aí a reunião para discutir o evangelho, como os evangélicos fazem. Então, esse culto religioso, ele pode ser coletivo ou individual, a própria lei não fala, desde que fique caracterizado aqui o impedimento ou a perturbação. Vamos lá, o que é impedimento? Impedir é interromper, é fazer com que não se realize aí tanto a cerimônia ou o culto religioso. Agora, já a perturbação é aquilo que atrapalha, que efetivamente deixa de fazer com que eles transcorram normalmente. Exemplo de perturbação seria utilizar-se de som mecânico em alto volume próximo às igrejas, próximos aos locais de culto durante o horário da sua realização, com o dolo, com a vontade de perturbar, com a vontade de impedir. É necessário ressaltar que é possível o dolo. Dolo é a vontade livre e consciente de praticar o tipo penal. Culposamente, se o agente desavisadamente não conhece, não sabe da existência da igreja, não sabe da existência do culto naquele horário, ele não vai responder. Não é que a pessoa está impedida de ouvir o som, de efetivamente praticar suas atividades, mas se efetivamente ele souber e a vontade dele for dirigida para impedir ou perturbar aí a prática do culto religioso ou da cerimônia, vai efetivamente incorrer, vai encontrar subsunção e ele vai responder pelo artigo 208 do Código Penal brasileiro. Aí vem a terceira figura, ponto e vírgula, tipo misto cumulativo. Então, 3 tipos penais. Então, já vimos o primeiro, vimos o segundo, agora vamos lá. Vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Então, o vilipêndio aqui é efetivamente a agressão, é a exposição, com ridicularização. Então, aqui, quando se fala em vilipendiar, se tornar vil. Então, vilipendiar, vil, depreciar, então aí, ou ultrajar injuriosamente, então aí, tornar vil. Então, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Então, ato ou objeto de culto religioso é tudo aquilo que é utilizado, são todos aí os símbolos, são todos os objetos utilizados. Há exemplo aí da Igreja Católica, as imagens dos santos, as imagens colocadas nos altares, colocadas nas igrejas, as imagens que as pessoas têm em casa, aí a cruz que representa aí o cristianismo.
Então isso tudo são símbolos. A própria Bíblia é efetivamente aí um símbolo, um objeto de culto religioso. E se isso aí for efetivamente vilipendiado, se isso aí for considerado vil, for desprezado ou ultrajado, caracteriza a infração penal do artigo 208 do Código Penal. E isso aí já tem alguns anos, bastante tempo já, mas no Brasil, certa feita, um pastor pegou a imagem de Nossa Senhora Aparecida e na frente de câmeras, divulgou isso para o Brasil inteiro, chutou a imagem, bateu na imagem. Então é um exemplo da infração penal aqui. E ali ele tinha o elemento subjetivo, o dolo, com o fim de praticar isso para o Brasil, com o argumento de que aquilo era um mero pedaço de madeira, um mero pedaço de outro instrumento que é feita a imagem, mas não significava aí uma divindade, não podia efetivamente ser colocado dessa forma. E ali o enquadramento foi aqui no artigo 208 do Código Penal. Aí a sanção penal. Na sanção penal, a gente tem aí a detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. A pena é alternativa. Então, aqui prefere-se a pena pecuniária à pena privativa da liberdade. Então, a gente tem que chamar a atenção. Se é de 1 mês a 1 ano, artigo 61 da Lei 9.099 de 95, classifica essa infração penal como infração penal de menor potencial ofensivo. Então, nessa circunstância, nessa situação, a gente tem que estar atento para isso. Então, aqui, se é Lei 9.099, ação penal pública incondicionada, vão incidir 2 institutos aí da 9.099, quais sejam a transação penal do artigo 76 e aí a suspensão condicional do processo do artigo 89. Então, a gente não pode esquecer isso aí. Bem, o parágrafo único, ele vai tratar da violência. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3. Então, é causa de aumento de pena. Então, aqui, quando ele fala em violência e não discrimina, é a violência física contra a pessoa ou contra a coisa. Então, se ele não discriminou, se o legislador não discriminou, a doutrina majoritária, a jurisprudência, entende que essa violência pode ser contra a coisa, que essa violência pode ser contra a pessoa. O exemplo anterior dado, quando alguém chuta uma imagem, quando alguém chuta uma Bíblia, quando alguém bate em um outro instrumento qualquer, numa cruz, ele vai efetivamente estar praticando uma violência contra a coisa e vai encontrar aqui adequação, vai encontrar subsunção ao artigo 208 do Código Penal brasileiro. Aí ele vem na parte final, sem prejuízo da pena correspondente à violência. Então, no título anterior dos crimes contra a organização do trabalho, a gente viu lá que isso aqui é um crime de concurso necessário, ou seja, além do tipo penal aqui dos crimes contra o sentimento religioso e respeito aos mortos, se houver violência contra a pessoa, lesão corporal, até um homicídio tentado, as penas vão ser somadas com a do artigo 208 aí do Código Penal. Então escreve aí no parágrafo único, crime de concurso necessário. E já pode pôr no 209 aí, que a redação do parágrafo único do artigo 209 é a mesma situação. E a pena também, vocês vão ver que é a mesma pena do artigo anterior, 208 e 209, a pena lá é de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Então a situação, a leitura que vocês têm que fazer é a mesma, tanto para o artigo 208 quanto para o artigo 209. Mesma circunstância, infração penal de menor potencial ofensivo, artigo 61 do Código Penal,
incidência dos institutos da transação penal e da suspensão condicional do processo, artigos 76 e 89 da Lei 9.099. E aqui vem aqui, ó, impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária. O que é enterro? Enterro é a inumação, é a colocação do corpo da pessoa na cova, é chegar lá e colocar, depositar, seja na cova, como era feito antigamente, pulava o buraco, jogava o corpo lá dentro e tampava, ou como é feito hoje nos vários cemitérios, você tem uma gaveta, coloca lá e empurra o corpo e fecha de concreto, fecha de placa. Então ali ele vem e fala impedir ou perturbar enterro. Então o ato de enterrar é o ato de depositar o corpo dentro do local onde ele vai ser colocado. Impedir é fazer que não ocorra, e perturbar é efetivamente causar um transtorno para aquelas pessoas que estão ali, para aqueles que vão depositar e para aqueles que estão assistindo, que estão dando aí os seus últimos, despedindo pela última vez do cadáver. Então vem lá, enterro ou cerimônia funerária. A cerimônia funerária é aquilo que antecede, é aquilo que efetivamente vem antes. Então, no caso da cerimônia funerária, são todos aqueles atos, é a reunião das pessoas, é a reza que é feito, é a oração, é o discurso, é a despedida. Então, isso aí vai caracterizar a cerimônia funerária. Então, aqui, esse primeiro capítulo aí, a gente termina aqui e vamos para o módulo 2. Bons estudos!